E aí, família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e, gente, é o seguinte. Nos últimos dias aí, semanas, a IGN com a Capcom estavam em parceria e eles estavam soltando vários vídeos falando sobre Dragon's Dogma 2, né, de gameplay, de classes e tudo mais. E agora, finalmente, saiu a preview das 10 horas que a IGN americana pôde jogar aí do jogo. Então, eu não vi esse vídeo ainda, eles soltaram um vídeo agora de noite, do dia 26, né? E eu falei, bom, vou fazer o vídeo aqui reagindo, porque, manos, acredito que muita gente tá hypada pra esse jogo, né? Porque, pô, RPG é sempre bom de jogar, jogo de loot, jogo de grind, jogo medieval é sempre bom de jogar, né? Então, eu tô muito hypado, mas agora que eu sou Capcom Creators, então, pô, só anima mais ainda em trazer conteúdo pra vocês sobre o jogo, tá? Eu não tive a oportunidade de jogá-lo ainda aqui no Brasil, né? Como alguns outros criadores já tiveram a chance de jogar ano passado, mas, né, vamos ver aqui e conferir o que o cara da IGN vai falar. Já queria pedir o seu like, né, e a sua inscrição, caso você curta aqui, caso você queira acompanhar a gente jogando Dragon's Dogma 2, entre outros jogos lançamento que vai sair aí, os próximos RPG, caso a gente receba também, pra trazer conteúdo aqui no canal, fechou? É sobre isso. Então bora aqui dar o play e vamos nessa. I thought it would be a simple side quest. The owner of an apothecary enlisted my help to find his lost grandson who had been taken by wolves. As I followed the trail, I heard a screeching noise from up above. Are we ignoring the enemy today? All of a sudden, I'm in a battle for my life against a griffin. It's a monster that's far too strong for my party to handle, but we fight and claw and hold our ground until finally we get it to retreat. I breathe a sigh of relief, then set up at the nearby camp and sleep till nightfall. That sleep is then interrupted by the same griffin back for revenge. That fight somehow boils over into another battle with a white, who proceeds to beat me within an inch of my life before I finally take him out, just as the sun rises after an epic 20-minute Da hora, de noite tem as assombrações também, né? Legal isso. Tá, bichinho, 4.000 de XP, manos. Velho, eu tô muito hypado pra jogar isso, não, mano. Eu adoro jogo assim, velho. None of this was part of the actual quest involving saving the boy. It was just a series of events that cascaded into one of the most unforgettable encounters I've ever had in an open-world action RPG. And it was just one of the incredible encounters I experienced during the 10 hours I spent adventuring through Dragon's Dogma 2's fantastic open world. É, e o produtor já falou que vai ser, olha lá, ó, hands-on, né, que eles, hands-on, pra quem não tá ligado, mano, hands-on é quando, porque assim, se vocês parar pra analisar aí, ver os vídeos de jogos que vão sair ou que já saíram, tem o hands-on e o hands-off. O hands-on é quando eles puderam jogar, o hands-off é quando eles receberam um vídeo pra falar sobre o que eles viram ali naquele vídeo, tá? Então, no caso aqui, eles realmente jogaram às 10 horas, tá? Então, é sobre isso aí. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre a criação de personagem. Porque, véi, eles já falaram algumas coisinhas, né, sobre isso em outros vídeos, mas agora vamos ver o que eles vão falar nesse vídeo de 10 horas. Unfamiliar with the first Dragon's Dogma, are AI-controlled companions that gain gear, skills, and experience from your game, and then take all of that with them online where they can be hired by other players to be companions in their own games. I'm not going to spend too much time on either pawns or character creation, especially because we've already made those videos. But what I will say is that pawns are integral to one of my big takeaways. E o produtor falou que o mundo desse Dragon's Dogma 2 é algumas vezes maior do que o primeiro, né? First and foremost, there are no more quest boards. There are no markers that appear above people's heads letting you know who's got a quest, and any sort of symbols placed on your map to let you know of points of interest are kept to a minimum. É, eles não estão mostrando todo o mapa, né? Rely on your pawns and NPCs to guide you through Dragon's Dogma 2's world. NPCs will, more often than not, be the ones to approach you with opportunities for side quests, as opposed to it being the other way around. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone? You there! Did you see an urchin in a cap? Pawns will also point out objects of interest. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Boulders that can be destroyed to find a path that leads to treasure. If you need that destroyed, I'm your pawn. Shall I assist? Eu tô achando a arte do jogo muito bonita, velho. Knowledge of a quest from their owner's game, they will straight up lead you to those quests if you give them the go-ahead.
All of this leads to a style of exploration and adventuring that feels very organic and appropriately rewarding, very much in the same way that Elden Ring and the 2 most recent Zelda games do. As alluded to in the intro to this preview, you also never really know what to expect once you set out to pursue a quest lead. The very act of exploring beyond the safety of the city's walls is unpredictable, dangerous, and enticing, which is why it's so exciting. Então aqui ele tá comparando com Elden Ring e Zelda, né? Que tipo assim, pô, vai ter ali as marcações do mapa e tal, mas tipo assim, você nunca sabe o que pode acontecer no mapa ali no mundo aberto, sabe? Como se fosse o Zelda mesmo, Breath of the Wild, ou o Tears of the Kingdom, ou Elden Ring mesmo, que tipo, realmente acontece coisa aleatória ali no mundo, claro que tanto que você joga, você já sabe o que pode acontecer e o que não pode, mas a primeira experiência vai ser muito gratificante com isso, porque, meu, o Elden Ring marcou muito nisso, né? Assim como Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, então, meu, tem tudo pra ser épico esse mundo aberto aqui, velho. Over the course of my 10 hours, I got to play with a total of 5 vocations. Fighter, 5 mage, vocações. warrior, sorcerer, and trickster, which you can watch a whole other video all about. Unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations simply by leveling up the base ones, Pera aí, vamos ver o que é isso aqui. unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations Deliver, Grievous Horn, 2 kg, Strange, 80 de mágica, Slash Strange, Strike Strange, Knockdown Power. Otimizar ali, ó. simply by leveling up the base ones, the 2 advanced vocations were actually unlocked via a quest. After visiting the Vocation Guild, I was given a quest to retrieve a greatsword and an archstaff, and after doing so, I unlocked both the warrior and sorcerer vocations. I don't know if all of them will be unlocked this way, and I didn't get a chance to unlock any of the hybrid ones, Você vai abrindo, like né? Mystic Spear Hand or Magic No primeiro também Archer, but acontece I isso, se eu não me definitely engano. like the idea of not having to grind vocations in order to unlock others. My personal favorite of the vocations I got to try was by far the warrior, who maintains the fantasy of being the great sword-wielding badass that brings giant beasts to their knees with just 1 charged strike, but also adds a few more tricks to their repertoire. Director Hideaki Itsuno heard feedback that the warrior didn't feel like a super viable vocation in the first game, and thus worked hard to give them some new elements to bring out their strengths. For starters, we've jacked up the warrior's offense and destructive power, to the point where it's unfair. In exchange, its abilities take a little longer to execute. This makes the vocation somewhat difficult to use, but that's where the tackle comes into play. If you're attacked, you can use the tackle to cause an enemy to be stunned instead of being stunned yourself, making it easier to get into the vocation. The tackle he's referring to is a new ability called Barge, that allows the warrior to execute. Então a gente vê aqui que o guerreiro, ele tomou um buff, né, do primeiro jogo pro segundo. Ele vai dar mais dano, ele vai ter um poder mais destrutivo e vai poder dar essa assombrada aí pra, tipo, stunar o inimigo, né? Execute a quick shoulder bash, even while they're charging an attack, to interrupt and potentially stun any enemy that's trying to stuff their attack. The vocation, after all, is built around being able to charge up massively powerful attacks that deal humongous damage. So this small change goes a long way in making it a little easier to get those big shots off. My favorite new addition for the warrior, though, is a passive skill that allows you to swing regular attacks much more quickly if you're able to precisely time your next button press with when the attack actually lands. This gives a nice rhythm to the warrior's combat and allows a skilled player to compensate for the typical weakness of having a very slow attack, while still making those very slow and powerful attacks still feel like they have their own place in the warrior's skill set. Also, if you're like me and enjoy the feeling of leaping off cliffs and slamming your weapon down on a monster's head, this is the vocation for you. Lapadão da bexiga, velho. Unfortunately, didn't get deep enough into the sorcerer. Então, tipo assim, aqui ele fala que o quê? Naquela parte que ele tá batendo ali. Conforme você vai batendo no time certo, você vai batendo mais rápido. A gente já viu isso em outros jogos, né? Eu mesmo já vi isso em outros jogos. Quanto mais rápido, tipo assim, quando você bate no botão certo, acho que foi no Gran Blue. Tem uma classe lá que é assim, você bate no tempo certo, você consegue dar mais golpes rápidos ali e com efeitos melhores ali. Então, isso é bem legal. Dá uma dinâmica a mais pra aquela classe em específico, dando uma profundidade a mais pra classe, né? Tipo assim,
uma peculiaridade, tipo assim, daquela classe. Então é bem legal isso. vocation to see Pelo menos eu acho, né? big, crazy spells that they're so beloved for, but what I really enjoyed about the sorcerer was the addition of a unique skill called galvanize. This allows you to go into a stance that recovers your stamina extremely quickly, which is especially useful for the sorcerer due to the fact that their spells take so long to cast. To shorten those spells, you need to use a skill called Quick Spell, which allows you to spend stamina to reduce a spell's cast time. All of this leads to a careful balance of preparing to cast a powerful spell. Cara, eu acho os efeitos do mago muito da hora, mano, das magias. Of whether you have enough stamina to cast another spell, or whether you have to break away and use Galvanize to get your stamina back up. It's a fun dance that made Sorcerer feel a lot more active than in the past. O poder à distância. Dragon's Dogma 2's open world is enormous, reported to be roughly 4 Olha lá, times o mundo the aberto de size Dragon's Dogma 2 é enorme, relatado como aproximadamente 4 vezes o tamanho do já enorme mapa do primeiro jogo. Aí, ó. And wandering through just a small portion of it. It's big, but it's also dense, with exciting encounters both on and off the beaten path that were paced nicely so I wasn't constantly slowed down by back-to-back battles, but I also never went too long without having something to engage with. One thing that was important to Eat Snow and the team at Capcom was making sure that the players really felt the distance that they were traveling as they explored. To that end, fast travel is very limited like in the first game. You can only travel between discovered port crystals. Adoro ver esses menus, mano. Pra quem me acompanhou cobrindo o Lords of the Fallen, via o quanto eu tipo, brisava nisso. Acho muito legal de ver isso aqui. Olha lá, o Fairstone, ele tem 13 mil de dinheiro, ó. O RC aqui. Otimizar. Aí tem aqui, provavelmente, aqui os itens, né? De consumo. Isso aqui eu não faço ideia. Tesouro, eu acho. Ou itens de craft, né? Que eu não lembro de nada do primeiro Dragon's Dogma. Que eu vou jogar em março aqui, né? O primeiro. Pra mim lembrar de muita coisa. Né? A armadura, espada, capa, anel. Crystals, and every time you do, you must expend a fairy stone, which are highly valuable items that don't come cheap and aren't easily found. Shall we make use of it? Another option you have for getting around is using an ox cart, which is relatively cheap, but they are limited in the fact that you can't choose where you travel. The main one that I found only went from the capital city of Vernworth to the checkpoint town, which was far to the west. Isso é legal. É assim, é legal na teoria, nós temos que ver na prática como vai funcionar. Porque, tipo assim, dá uma imersão a mais pro jogo de realidade, né? Que, tipo assim, pô, o cara, ele tem vida também, né? O NPC ali. Então, tipo assim, pô, ele não vai poder levar nós pra todo lugar. Exemplo, tipo... No Red Dead você vai lá, tipo, no trem, você escolhe, acho que é trem ou até... Não, é o maluco lá de charrete lá, de carroça, que você paga pra ele te leva em qualquer lugar do mapa, no Red Dead 2. Aqui não, tá vendo? Ele falou, ó, eu tava limitado, tipo, até onde eu podia ir, porque ficava longe, ó lá, do oeste, ó. You also have to consider that ox carts are not a completely safe way to travel, as they often will be ambushed by all manners of beasts. Legal isso, ó, porque pode ser emboscado enquanto a gente tava viajando. E, tipo, mano, muito doido isso aqui. Por todo tipo de animais, é claro, você pode simplesmente andar a pé. Truly feel the weight of that distance, especially due to the new health restoration mechanic known as the loss gauge. In the first game, you'd be able to heal your entire life bar by using health restorative items, and recoverable gray health with spells. In Dragon's Dogma 2, however, every hit diminishes a portion of your max health, and the only ways to restore it are either by finding a campfire to rest at, or returning to an inn and resting for the night. Então a vida ela vai diminuindo. You can also cook some meat and get some much needed buffs, in addition to restoring all of your life. But there's a risk involved with resting at a campfire as well. The flames may attract monsters to your campsite, and as I mentioned at the beginning of this preview, you could actually wake up to an angry griffin coming back to finish what it started. Muito doido isso aqui, cara. Tipo assim, você nunca tá safe. Você vai, tipo, fazer fast travel, você corre perigo. Você vai fazer um acampamento pra, tipo, pô, cozinhar, ganhar uns buffs ali, aumentar, tipo... Voltar a sua vida de novo pra barra, tipo, cheia. E do nada você pode, tipo assim, ser surpreendido de noite por algum animal, ou até mesmo, talvez por bandido, não sei. Muito doido isso aqui, cara. All comes down to is this. Virtually every action in Dragon's Dogma 2 has some combination of a cost and a risk tied to it. Fairy stones are risk-free travel, but they come at a very steep price. Ox carts are a low-cost but moderately risky method of travel, and traveling on foot is free but extremely risky. Olha lá, ó. Ele fala da pedra, ó. And traveling price. Ó, a pedra
Fairy stones are Ó, Fairy Stones são viagens but they come sem at a risco, very steep mas tem um price. preço muito alto. 10 mil de dinheiro. Aí, tipo, tem que ver o quanto, tipo assim, o quão demorado é pra você conseguir 10 mil de dinheiro, de ouro, né? Acredito que no início do jogo vai ser mais difícil, vai ser mais limitado, mas conforme o jogo vai passando, você vai, né, vai ter farm de dinheiro. Provavelmente vai ter várias gente postando glitch e tal. Eu mesmo descobri, eu vou postar um. Então, tipo assim, cara, é isso, né, velho? Ox carts are a low cost Olá. but moderately risky method of travel, and traveling on foot is free but extremely risky. Viajar a Then you pé must é also consider gratuito. whether it's worth it to press on in a quest line with low max health, or backtrack to a town to resupply, whether you should avoid fighting the giant tanky ogre, or risk it all on trying to bring it down for both the experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path, or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these were very compelling decisions to have to make. But the real test will be whether those decisions remain compelling or turn exhausting in hour 20 or 30 when the map has expanded dramatically and you still have quests remaining to complete in a town that you're super far away from. Tá vendo? Ó, foi o que eu falei aqui, ó. Foi o que eu falei aqui. O que acontece? O mapa se expandiu, né? Muita gente reclama de Red Dead, exemplo de Red Dead que, tipo assim, a cavalo e tal, tipo, é mais demorado pra chegar nos pontos. Então, tipo assim, aqui a gente vai ver isso também. Por quê, mano? Tipo, que nem falou, pô, aqui é as primeiras impressões iniciais de 10 horas. O verdadeiro teste vai ser quando, pô, o jogo lançar, que a gente poder ali ficar por 20, 30 horas jogando, se isso vai se tornar exaustivo. Eu acredito que vai se tornar exaustivo sim, claro. Como eu também disse, que você vai ter o farm de dinheiro ali, de um certo tipo de item que dá muito dinheiro, que vai ter... É RPG, né? A gente já sabe. Então, tipo assim, vai ter aquele item que vai dar muito dinheiro, vai ter aquele item que... a gente vai achar rodo e vale a pena vender, ou que nem vale tanto dinheiro, mas a gente vai achar em tanta quantia, uma quantia tão alta que a gente vai vender e vai ganhar um dinheiro pra poder comprar as Fairstone. Só que tem que ver se as Fairstone vão ser limitadas à compra. Tipo, aqui tem uma, tá ligado? Depois de tantas horas vai ter outra. Ou tipo assim, cada vendedor vai ter uma. Aí é complicado, tá ligado? Aí é complicado. Porque, tipo, diferente de Souls-like, não tem como você duplicar os itens, né? Dupar o item. Então, tem que ver como vão trabalhar nisso aqui pra não ficar um jogo maçante. Eu acho, tipo assim, tem o seu lado ruim. Eu entendo também um pouco da questão do desenvolvedor, que, tipo assim, que quer entregar uma parada imersiva, uma parada grandiosa, uma parada que, tipo assim, você vai ter horas e muitas e muitas e muitas horas pra jogar. Pô, tem gente que joga Dragon's Dogma até hoje, tipo, apaixonado por esse jogo primeiro. Então, tipo assim, tem que ver como vai ser de fato, tá? Então, vamos ter que esperar o jogo sair. Hypotheticals aside, though, I love just about every moment that I spent playing Dragon's Dogma 2 during this preview window. It doubles down on everything that I loved from the first game, makes some smart improvements to the way quests are handled and how you explore its giant world, and the little taste that I got of the vocations is a tantalizing reminder of why Dragon's Dogma is one of the best in the genre when it comes to delivering on the various power fantasies tied to the classic RPG archetypes. Even after all I played, I que da still hora, feel mano. like I just scratched the surface on what Capcom has in store for players when Dragon's Dogma 2 releases on March 22nd. É isso, manos. Essa gameplay que a gente já viu, né? Que eu até reagi também. Que é enfrentando os boss lá com as classes diferentes, com as vocações diferentes. Mas é sobre isso, mano. Quero saber de você, com qual classe você vai jogar. Esse vídeo aqui deu pra te ter uma noção, tipo, do que você já esperava ou não esperava. Se te hypou mais, se não hypou. Se deshypou, né? Desanimou um pouco. Eu continuo com hype muito alto pra esse game, porque, tipo assim, mano, é um estilo de jogo que eu gosto muito. Um jogo que eu tô em visão de jogar. Tem live aqui mesmo no YouTube, que é o Kingdom Come Deliverance, né? É um jogo, tipo assim, com essa pegada também. É mais hardcore, é um jogo mais difícil de jogar e tal. Primeira pessoa, pra quem curte Skyrim, já fica a dica aí se você não conhecia. E manos, é um jogo que eu... Tem essa pegada de você ter que pegar o cavalo e andar e tal. Tem fast travel também, mas... Tem esse... Eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Do grind e tal, de farmar. Eu gosto disso. Mas, tipo... né? Vamos ver como vai funcionar o jogo quando ele sair, pra questões de lives e tal. Senão se vai ser bom só pra vídeos. Porque tem jogo que só é bom pra parte de vídeo e não a parte de live, por ser um jogo muito arrastado. O pessoal fica com, né, de saco cheio de assistir. Então, eu tô muito hypado pra jogar, né? Vamos ver como vai sair em live e tudo mais. Mas em vídeo eu sei que vai ter muito vídeo de dica. Eu vou procurar fazer muito vídeo de dicas aqui. De o que fazer, o que farmar, aonde ir, aonde não deve ir, o que deve fazer primeiro, o que não deve.
vai ter vídeo de tudo isso aqui, tá? Então é sobre isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Essa é a minha reação, minhas opiniões sobre esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Lembrando que eu faço live todos os dias aqui no YouTube de vários jogos. Tava jogando Nioh, depois comecei a jogar agora a terceira temporada do Diablo. Tem lançamentos aí agora pro futuro. Vamos ver o que a gente vai estar trazendo aí. Se a gente receber tudo, a gente joga tudo. Mas enfim, é isso. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço.